Bem-vindos ao nosso novo episódio. O meu nome é Siegfried e neste episódio nós vamos falar sobre, primeiro, o ritual da cabra preta e, segundo, o maior flagelo da magia moderna. Bem, talvez não seja o maior flagelo, mas é realmente uma coisa que eu estou a ver hoje em dia e está complicado. Na realidade, sempre há estas flutuações, mas com o tempo ela acaba-se por desaparecer. E como está neste momento novamente a aparecer, eu vou deixar um conselho para resolver esse problema, para que vocês não caiam nesse flagelo e que não dê cabo da vossa vida mágica. Mas primeiro vamos começar sobre o ritual da cabra preta. Toda a gente sabe que o ritual da cabra preta é um ritual de dominação, de domínio. Não é um ritual de amor, é uma amarração em que não é para alguém que nós desejamos conquistar, mas é para alguém que nós tivemos e nós perdemos. Portanto, é um ritual de domínio. E como é um ritual de domínio, para ele funcionar, a primeira coisa que é importante aqui é nós termos um domínio sobre nós mesmos, ou seja, acreditarmos que nós somos superiores à outra pessoa. Se nós nos comportarmos como ratos de esgoto, se nós tivermos uma atitude de inferior, se nós acharmos que a outra pessoa é igual a nós, ou se nós acharmos que a outra pessoa é muito superior a nós, o primeiro passo para a magia não funcionar começa logo por aí. Porque é um ritual de dominação. Domínio significa que nós temos que nos colocar superiores à outra pessoa. Lembram-se de eu ter falado na parte sobre o estado vibracional. É exatamente isto. Cada ritual em si necessita de uma atitude diferente. O ritual da cabra preta, existem vários rituais e cada um deles tem níveis de poder diferentes, tem níveis de funcionamento de forma diferente e deve-se em parte também ao nível do praticante de magia que está a fazer, que compreende como os elementos funcionam. Eu vou-vos explicar neste episódio quais são os elementos que fazem com que ele funcione. E vocês dizem, funciona ou não? Funciona. Funciona de tal maneira que eu conheço um grupo de pessoas que eles utilizam de tal maneira este ritual que até criaram um termo específico chamado cabrar, porque utilizam de tal maneira que os resultados são eficazes que chegaram ao ponto de faz parte da sua linguagem a utilização da cabra. Ou seja, o ritual da cabra preta faz parte da sua vida, porque os resultados são consistentes, ou seja, quando necessitam de algo, recorrem ao ritual. Portanto, já estamos a ver que é um ritual poderoso, que funciona. É um ritual de magia negra, mas magia negra daquela mesmo pesada. E eu vou explicar mais à frente porque é, qual é a razão de ser magia negra pesada, apesar de ser muito soft a sua visualização inicial, mas que tem todos os elementos de um ritual de magia negra pesada. Então, este é o ritual em si, não é? Ou seja, o que é aquilo que nós utilizamos? A primeira coisa que temos é a oração, que a oração na realidade é um encantamento. Esta é uma das coisas que muitas vezes esquecemos, é que as orações são encantamentos. E como é um encantamento, nós, a menos que tenhamos um enorme poder mental em que consigamos apenas com uma oração produzir resultados, normalmente nós precisamos de elementos externos, ou seja, esses elementos externos criam um ritual. Quantas vezes vocês já ouviram falar, acende uma vela para o teu anjo da guarda? Ou seja, faz uma oração, mas acende uma vela. Ou faz uma oração para aquela entidade, mas acende uma vela. Tudo isto são elementos externos. E no caso da oração da cabra preta, ou o ritual da cabra preta, como eu disse, existem vários, mas eu vou explicar aqui os pormenores do mais comum e aquele que está mais difundido na internet. Tem uma vela, okay? Uma vela que é um portal entre as dimensões, o fogo. Tem uma faca, que é um símbolo de autoridade, ou seja, um instrumento do poder de magista. Nós comandamos com faca, nós ordenamos. Tem visualizações, ou seja, isto é outra coisa que eu recentemente estava a falar com o J.R. Abrão sobre, para quem não sabe, ele agora abriu uma igreja, e nós estávamos a falar sobre o poder das orações. Que um dos grandes problemas que muitas vezes as pessoas dizem que a oração não funciona, qualquer oração, é a falta de visualização, ou seja, repete orações de forma mecânica. Ou seja, eu volto a repetir, as orações são repetidas de forma mecânica. E não é isso que é suposto ser. As orações são feitas para ser visualizadas cada palavra. E depois, no caso da oração da cabra preta, como quase todas as orações, são afirmações. Ou seja, coisas reais, para que o nosso cérebro e o nosso subconsciente criem uma crença daquilo real. E aí consigamos maximizar o macrocosmos. Ou seja, nós somos senhores do nosso próprio microcosmos e do nosso macrocosmos. Ou
seja, tudo que nós estamos a interagir é controlado por nós mesmos. Esse é um fator importantíssimo que muitas vezes nós esquecemos, que nós somos responsáveis pela nossa realidade total. Ou seja, aquilo que nós observamos é aquilo que nós manifestamos no plano físico. Outra coisa interessante, o horário começa à meia-noite, que é um portal entre as dimensões, no dia de Vênus. Depois temos aqui outras coisas importantes que é, o ritual é cíclico, ou seja, existe um escalamento de poder. Ou seja, cada ritual que a gente faz, ele vai aumentando mais poder. Como podem ver, estes são os pequenos pormenores que não é uma simples oração, é na realidade um ritual de magia negra que tem vários portais de magia, várias coisas que geram poder para o ritual. Agora, a parte importante aqui, o próprio encantamento. O encantamento eu não vou explicá-lo todo, porque ele tem imensos pontos extremamente significativos, extremamente importantes. Por exemplo, o sino toca as afirmações que eu falei. Caifás aqui foi o sacerdote que mandou matar Jesus Cristo. Estão a ver associações negativas que têm pessoas que tinham poder e domínio. O maioral do inferno, vocês vão realmente colocar o maioral do inferno, não importa quem ele seja. É como dizer Deus. Quando nós estamos a falar de Deus, nós estamos a falar de um cargo. Basicamente, tipo, nós não sabemos quem ele é, mas cada povo atribui um nome diferente, mas o Deus Supremo é como se fosse um cargo. E quando estamos aqui a maioral do inferno, é como se fosse um cargo, ok? É o chefe, o big boss, não importa quem ele seja. Seja que vocês estão a falar para alguém e na vossa tradição vocês vão visualizar alguém que é o chefe, que é ele que manda no inferno. Outra pessoa vai visualizar outra pessoa. Neste caso vai visualizar outra entidade. Agora vamos falar aqui outra coisa que também é importante, que é não modificar a oração. Ou neste caso, não modificar o encantamento. E há aqui um erro que é muito comum ser cometido, que é o seguinte. Onde diz dinheiro na tina e na minha mão não há de faltar. Preciso compreender uma coisa aqui. Tina é mesmo tina. Tina era um barril originalmente em que era guardado bebida, era guardado durante algum período temporal, foi utilizado para guardar dinheiro, tipo escondia dinheiro debaixo dos colchões, e também foi utilizado como local para deixar ofrendas, ou seja, uma espécie de travessa para colocar ofrendas. Portanto, é realmente tina, não é para mudar essa situação. Então, o ritual funciona, é um ritual poderoso e perigoso para ambas as pessoas, para quem está a usar e para quem está sendo vítima. Portanto, não usem, é a primeira coisa, não usem, eu só estou a dizer que ele funciona, mas porque é que ele funciona e os resultados são terríveis para a outra pessoa que vocês estão a fazer e para vocês mesmos, porque vocês estão a dominar outra pessoa. Isso faz mal à vossa alma, faz mal à vossa percepção da realidade como ela é. E no momento em que vocês começam a dominar o outro à força, é um momento em que vocês começam, de certa forma, a escurecer a vossa alma. Começam a entrar por um caminho mais obscuro de personalidade, um caminho mais obscuro de vida. Então tenham cuidado com isso. Não pratiquem isto. Não pratiquem esta magia, que é uma magia extremamente poderosa, extremamente perigosa. Esta é uma das versões que vocês encontram na internet facilmente e por isso é que eu estou a falar desta versão, mas tenham cuidado, porque é uma coisa muito perigosa. Agora vamos falar sobre o maior flagelo. O maior flagelo deve-se a encontrar livros, que é isto. Vocês procuram um livro, encontram esse livro e em vez de o lerem, vocês partilham o livro. E o livro torna-se comum. E vê-se isso nos grupos de WhatsApp. A partilha massiva de livros que ninguém lê. Enquanto estiverem a partilhar livros simplesmente por partilhar, para dizer eu li este livro, não vão resolver rigorosamente nada na vossa vida. E 90% vai dizer, quando eu pergunto a alguém, leram este livro? Li. A verdade é que não leram. Eu vou-vos dar dois exemplos de dois livros que 99,9% dos praticantes de magia dizem que leram, mas nunca colocaram os olhos em cima. Porque se tivessem colocado os olhos em cima, não tinham dúvidas tão básicas do básico, do básico. E estes dois livros que vocês estão a olhar, na realidade estas duas obras, uma coisa sobre a iniciação ao hermetismo. No Brasil, tenho a impressão que ele está dividido em dois livros. Não me perguntem porque é que isso aconteceu, mas a versão original é só um livro, e é esse que eu estou a falar. E a obra da Agripa é importante lê-la. Quando vocês lerem isso, vocês vão ver que 99,99999% das perguntas que vocês fazem aqui no canal
das perguntas que às vezes vocês fazem sobre os rituais, vocês não iam fazê-las, porque estão esclarecidas nestas duas obras. Este é conhecimento básico. E eu que digo, não partilhem os livros, leiam. Eu publiquei recentemente o livro da Viagem Astral, e o que é que aconteceu? Eu vi nos dias a seguir ele aparecer nos grupos. Mas alguém o leu realmente? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. A enorme partilha de livros, simplesmente partilhar. Vê-se pessoas a dizer que, ou melhor dizendo, a partilhar imensos livros, a dizer que têm aquele conhecimento e não têm. Porque se tivessem, não faziam as perguntas, não diziam o que dizem, porque as respostas estão nestes dois livros, ou melhor dizendo, nestas duas obras. Então, espero que tenham gostado deste episódio e subscrevam o meu canal se é a primeira vez que estão a chegar aqui. Vejam na descrição um conteúdo que tem o curso de Espíritos Olímpicos, que é um curso gratuito, ou o curso de recuperação de vida, que está na descrição. Eu só vou deixá-lo durante mais alguns dias e vou retirá-lo depois. Será outro projeto diferente que eu irei fazer com os Espíritos Olímpicos. Portanto, na descrição está o curso de Espíritos Olímpicos. Quem ainda não o subscreveu, por baixar, eu vou deixá-lo só durante mais alguns dias e depois vou retirá-lo. Se gostaram, deixem um like, comentem e vemos no próximo episódio.